Amém. Vamos começar então. Deixa a sua Bíblia aberta, que antes da gente fazer a leitura desse texto, eu quero falar para você a respeito do assunto da mensagem, porque a gente vai ler um trecho longo e eu quero que você já leia isso com toda a sua atenção. Hoje a gente vai ter aqui uma aula de oração respondida. Tá? E no final você vai fazer uma prova dessa aula. A prova é, se você orar e a sua oração for respondida do jeito que foi ali, você vai ter tirado 10. Agora, se você chegar no final desse momento, fizer uma oração e não for respondido, na verdade, a sua nota aí, Deus vai te dizer qual está sendo. Tá? Então fica atento, porque a gente vai ler sobre um cara chamado Daniel. Vamos aprender o que o irmão Daniel tem para ensinar para a gente nessa noite. O irmão Daniel era um cara tão brabo de oração, que ele chegou a ser preso de tanto que ele orou. Ele orou tanto, que falaram assim, não pode orar não, quem orar aí para qualquer um, que não seja o rei vai ser preso. Aí ele foi lá pegar o homem orando, porque ele passava 3 vezes por dia orando de janela aberta ainda. Tanto que o homem orava. Teve uma vez que Daniel orou, para vocês terem uma ideia, e começou o maior brigueiro no mundo espiritual. E eu não estou falando de anjo pequeno não. Gente de alta patente. Anjo poderoso. Veio e demônio regente de uma nação inteira. Começaram a maior pancadaria. Teve que Miguel entrar no meio da história por causa da oração de um homem. Eita, agora. Você tem alguma coisa para aprender com esse camarada. Presta atenção no que o irmão Daniel tem para falar para você. Por que eu resolvi falar isso para vocês antes? Porque a gente vai ler um texto que são 23 versículos. E na nossa cultura, infelizmente, quando a gente passa de 2, a galera já começa a viajar um pouco. Tem 2 lá atrás, então, que se for meio já está viajando, né? Então vamos lá. Daniel 9, presta bastante atenção nessa aula, de 1 até 23. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplica, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse, ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o pacto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, porém a nós a confusão de rosto, ou em algumas versões o corar do rosto, né? O corar de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, para onde os tem lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. E não temos obedecido à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, profetas. Sim, todo Israel tem transgredido a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele.
E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito a Jerusalém. E como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não te imploramos o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para alcançarmos discernimento na tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as obras que faz, e nós não temos obedecido a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e te adquiriste nome como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. E Senhor, segundo todas as suas justiças, apartem-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu governo por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, pois não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e põe mão às obras sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Enquanto estava eu falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, e tocou-me a hora da oblação da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, as palavras e entende a visão. Amém. Pai, tem misericórdia, Senhor, de nós nesse momento. E tira toda a distração, tira todo o embaraço da minha boca, meu Pai, para que eu fale com ousadia aquilo que o Senhor tem para ensinar. Em nome de Jesus, prepara o coração do teu povo, tira a distração, meu Pai, tira tudo aquilo que pode atrapalhar as pessoas de entenderem a tua mensagem, e nos faça aprender essa receita de resposta de oração, em nome de Jesus, amém. Prefiro falar com o microfone mais livre. Deixa eu explicar para vocês o contexto disso. O povo de Israel tinha saído da sua cidade e estava sendo humilhado em uma terra distante, sofrendo muito. E todo o povo esperava ansiosamente o momento de poder voltar para sua casa e ter tudo aquilo que eles tinham restituído, e ter os seus sonhos colocados em prática. No auge desse sofrimento é que esse homem começa a orar ao Senhor. E o detalhe é que, ao final dessa oração, vem um anjo voando para ele. No final a gente vai ver ali, né, que é no momento do culto, do sacrifício da tarde, que ele está lá, vem um anjo orando e traz a resposta. Quem não gostaria de ter isso? Você está aqui no culto e você pensa assim: ah, Senhor, eu tenho isso que ainda está agarrado na minha vida. Como eu queria essa resposta de oração.
Como queria que o Senhor me respondesse e de repente aqui no meio do culto viesse voando um anjo, encostasse em você assim. Eu sou Diana. Diana, minha filha, você é muito amada. Por isso a resposta veio. Desmaiava. Você é parecida com o Daniel, que direto ele fazia isso, né? Tem outro momento que ele desmaia, o anjo tem que ir lá pegar. Levanta, rapaz. Presta bastante atenção em algumas coisas. Primeiramente, antes de eu falar sobre essa oração, eu preciso que você entenda algumas coisinhas. A primeira é que Daniel estava lendo a Bíblia. A Bíblia naquela época era uma porção de pedaço, cada livro era separado um do outro. E na época que esse livro foi escrito, os anteriores a ele já existiam, lógico, e ele estava pegando o livro de Jeremias, que está aí na sua Bíblia, e ele começou a estudar esse livro. Então, primeiramente, entenda que não existe intimidade com Deus sem Bíblia. Desconfie desses camaradas que falam, o Senhor me mostrou e não sei o quê, e não saca nada de Bíblia, e não pega a Bíblia para ler, passa a semana inteira, passa mês inteiro, e não estuda a Bíblia. E quando para ler, é aquelas caixinhas de promessa. Desconfie. Não existe intimidade com Deus sem Bíblia. A Bíblia estava sendo escrita, e esse homem já parava para ler. E olha, ele fez uma descoberta grande lendo a Bíblia. Quanto tempo tem que você não faz uma grande descoberta lendo a palavra de Deus? Como é maravilhoso, gente. Cada livro que eu pego, eu vou desvendando coisas. Igual ele desvendou aqui, ele descobriu, são 70 anos que tem que se cumprir, ainda falta um monte. E ele começou a ficar triste com aquilo. Porque olha só, muitas vezes a Bíblia vai falar para você coisa que você não quer ouvir. Coisa que ela não vai passar a mão na sua cabeça. Ela não vai chegar para você e falar assim, olha, os seus sonhos, eles vão se restituir agora. Se Deus não quer que restitui sonho agora. Ele vai chegar, a Bíblia vai chegar e vai esfregar na sua cara o seu pecado. E vai mostrar para você uma porção de coisa que tem que mudar na sua vida. E às vezes vai arrancar lágrimas dos seus olhos. Se você parar para ler mesmo. Isso aconteceu ali com Daniel. E aí, eu gostaria, antes ainda de falar sobre a oração, uma descrição sobre essa oração dele. Dá uma olhadinha lá no versículo 3, que diz assim: eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Repita, eu dirigi o meu rosto ao Senhor. Como assim? Deus está lá, eu viro a minha cabeça para lá, aí Deus passou para cá, opa, eu voltei o meu rosto para o Senhor. Mas se Ele está dentro de mim, como é que eu faço? Igual aqueles brinquedinhos, né? Arranca a cara, vira para dentro. O que significa isso? Voltar o rosto ao Senhor. Imagina, deixa eu pegar uma família aqui de exemplo, né? Imagina que a sua mãe vem falar alguma coisa com você, e você fica assim no celular. Sem nem olhar para o rosto dela. O que isso significa? Você não está nem aí, você não está dando importância. A sua prioridade é o celular e não aquilo que a sua mãe está falando. Isso aí é fato, isso aí é simples. Todo mundo aqui vive esse tipo de experiência. Você aí que namora, a sua namorada vira para você e não está olhando para você enquanto vocês conversam, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa sendo mais importante que você nessa história. Fique esperto. E tem gente que quer se aproximar de Deus sem voltar o seu rosto para Ele. Por exemplo, agora há pouco a gente teve um momento lindo aqui, André ministrando, e ministrando coisas tremendas na vida da galera. E tinha um grupo aqui com o rosto voltado para Deus, dando atenção para Deus. Mas tinha 2 bananas lá atrás no celular perdendo a bênção. Me entenda, eu estou chamando de banana com todo carinho, banana espiritual mesmo, porque perdeu a bênção. E do lado de cá tinha mais 3 bananas rindo e conversando. Não estava voltando o rosto para Deus. Veio para a igreja para isso, para buscar a face do Senhor. E na hora que Deus estava assim, meu filho, é agora que eu vou te abençoar. Eu posso chamar de outro nome, que não seja banana.
Pior que eu posso, né? Cada um pior que o outro. Mas eu não vou falar não. Aprenda, meu querido, a voltar o seu rosto para Deus. Você passa o dia inteiro sem voltar o rosto para Deus. Ah, não está dando tempo para orar, por isso eu vou orar na hora do comercial da novela. Aí deu lá o comercial, agora eu oro. Você não está voltando o seu rosto para Deus, a novela é a prioridade na sua vida. Então, antes de eu falar sobre poder dessa oração, entenda o que é voltar o seu rosto. É priorizar aquele que é importante da sua vida. Olha para quem está falando para você. E quando você quiser falar para Deus, para tudo e volta o seu rosto para Ele. Vamos para a oração? Essa oração de Daniel, ela é tremenda. E eu poderia chegar para vocês e mostrar um roteiro do que ele faz, porque ele faz adoração, ele começa adorando, aí depois ele começa a confessar pecado, e aí depois ele vai lá e entra na petição, na súplica dele. Mas olha só, eu não quero apresentar para vocês, nessa receita, uma mera receitinha de bolo para você fazer passo a passo, porque eu conheço muitos, e sei que vão cair na religiosidade, e vão fazer simplesmente assim, bom, agora é a hora de eu confessar. Senhor, perdoa porque eu olhei para aquela mulher, porque eu contei uma mentira, agora está na hora, e não vai ser um negócio profundo de alma. Por isso eu quero mostrar o que está por baixo. Tá? Algo que leva Daniel a fazer essas coisas. E presta bastante atenção, se você tem caneta e papel, anota. Tá? Porque Daniel, quando ele faz essa oração a Deus, duas coisas são importantíssimas. Uma, ele sabe quem Deus é. Dois, ele sabe quem Ele é. Gente, isso é tremendo. Isso é coisa de quem lê a Bíblia, tá? Quem lê a Bíblia de verdade, quem estuda a Bíblia a fundo, sabe quem Deus é. E sabe quem Ele mesmo é. Como assim? O que tem a ver saber quem Deus é? Eu sei quem é Deus. Será que sabe mesmo? Porque tem muita oração que não é atendida por Deus, porque você não conhece Deus o suficiente para pedir alguma coisa para Ele, e tem ideias todas torcidas sobre Deus. Quer ver? Como vocês sabem, eu sou professor, e essa semana na sala de aula, uma aluna virou para mim e falou assim: professor, estou sabendo aí que vai ter outra marcha da maconha, vamos lá? Ela estava brincando, lógico, ela me conhece, ela sabe que o pastor Clériston não vai para uma marcha da maconha. Aí eu fui e falei para ela assim, ela não vai dar, eu estou sem meu lança-chamas, né? Mas eu também estava brincando com ela, eu não tenho lança-chamas e nem sou assassino, fascista, nem nada disso, mas ela sabe que o pastor Clériston, o professor dela, jamais iria para uma marcha a favor de uma coisa que ele é contra. O que isso tem a ver? Tem gente que chega para Deus e dá umas ideias para Deus totalmente diferente daquilo que ele faria, porque não conhece Deus. E Daniel começa a oração dele declarando quem é Deus, falando que Ele é grande, que Ele é misericordioso. Se Ele é grande, Ele pode fazer qualquer coisa, falando que Deus é justo. Olha como tem gente que chega para pedir as coisas para Deus e pede coisa totalmente contrária à vontade de Deus. E como é que chega e fala assim: Senhor, eu quero tanto conquistar aquela moça que é namorada do meu amigo. Perdeu a noção do perigo, rapaz? Tá doidão? Deus é justo. Como é que pode uma coisa dessa? Senhor, não deixa a professora me pegar aqui nessa cola, larga de ser pilantra. Está colando, desonesto, tem cara de pau de chegar perto de Deus para pedir alguma coisa? Pilantra. Como é que pode uma coisa dessa? Não sabe quem é Deus, porque se soubesse nem passava uma coisa dessa pela cabeça. E como tem gente fazendo coisas desse tipo? Senhor, me ajuda aqui na minha negociata, né? Ah, Senhor, eu estou com preguiça de fazer tal coisa, faz resolver lá, preguiçoso, que é isso, pedindo ajuda para Deus ainda? Meu Deus, não estou com vontade de estudar para esse concurso, não estou nem aí para esse concurso, mas me faz passar, estou precisando tanto. Que isso? E o seu concorrente lá se matando de estudar?
Ele vai deixar de abençoar o cara que está estudando para abençoar você que está de vagabundagem? Que justiça é essa? Que justiça é essa? Deus é justo. E Daniel chega falando logo isso de cara. E se ele é justo, meu querido? Se ele é justo, aí entra uma outra coisa importantíssima. Se ele é justo, aquilo que você está passando é porque você merece. Você entendeu? Deixa eu repetir para você, olha bem para mim. Aquilo que você está passando é porque você merece. É isso que Daniel concluiu, porque além dele saber quem é Deus, ele sabe quem é ele mesmo. E aí agora presta atenção, porque se você sabe quem é Deus, agora você precisa saber quem é você. Porque tem muita gente posando de bonzão diante de Deus, e não entende que certas coisas você não está recebendo de Deus, porque você não está merecendo. E tem outras coisas de terrível que estão vindo sobre você, como estava vindo sobre o povo de Israel naquela época, simplesmente porque Deus é justo. Ah, por que eu estou sofrendo tanto? Porque Deus é justo, porque você merece. Tem gente que fica lá, né? Ah, isso só acontece comigo, que não sei quem, e fica olhando para a vida dos outros, ao invés de olhar para a própria. Mas se é assim, por que fulano que faz isso, ele é abençoado, vou fazer também? É igual aquela criança que você vai lá e chama atenção, ao invés dela virar e admitir que está errado. Mas fulano também está bagunçando, você não fala nada para ela. Né? O fulano, para de conversar. Sou eu e fulano na sala de aula. Não interessa. Você não está falando, ô cabeção? Não está falando? Então é para você. Fica quieto. Entenda que Deus é justo. Entenda que você é o quê? Vamos ver o que ele fala a respeito dele mesmo. A respeito dele e do seu povo. Culpados, ímpios, rebeldes, nos afastamos, não demos ouvidos aos que os profetas disseram. Ele sabe que o povo está passando, que eles, né, estão passando aquilo, porque foram eles que se afastaram de Deus. Então cada coisa de terrível que acontece, mas foi o capeta que fez isso comigo. Ainda que tenha sido, chegou lá porque Deus permitiu. A culpa não é de Deus, a culpa não é do capeta, a culpa é sua. Fala, Jesus, fala mesmo. Aleluia. Deus é justo. Nós não demos ouvidos ao que os profetas falaram. Os profetas falavam e ainda assim, nós nos desviamos. Tem profeta no dia de hoje? Tem. Porque o conteúdo daquilo que os profetas falaram está na Bíblia. E quando alguém chega para você e prega a Bíblia, está cumprindo exatamente o papel do profeta. Pastores e líderes aí, que não estão pregando a Bíblia, você não precisa se preocupar em desobedecer. Pode desobedecer mesmo. Estão pregando outras coisas aí, estão pregando o que o povo quer ouvir, e abobrinhas, não tem problema você desobedecer. Mas o camarada que está pregando a Bíblia, é exatamente isso, o mesmo conteúdo da palavra dos profetas. Está desobedecendo aquilo que o pastor está te ensinando. Está exatamente na mesma situação. Vamos ver o que mais. Toda desgraça nos atingiu, e ainda assim nós não buscamos. A ti pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. A gente leu aí o alterar do rosto, alguma coisa assim na versão da nossa leitura. Tem uma versão que diz assim: a nós pertence o corar de vergonha. Reconheça quem é você. A Deus pertence a justiça. Mas a você, meu querido, eu quero que você pense exatamente em como está a sua vida. E para de ficar se achando diante de Deus. Para de ficar posando de bonzão, achando que você é alguma coisa, achando que Deus está sendo injusto com você. Tem gente que fica murmurando a respeito das coisas que estão acontecendo na vida. E murmurando, em outras palavras, você está dizendo que Deus não está sendo justo com você.
Pensa bem no que você está fazendo. Reclamando da justiça de Deus, insinuando que Deus não é justo, sendo que na verdade o que você tinha que fazer é corar de vergonha, é chorar pelos seus pecados, como diz lá em Tiago, é se humilhar diante de Deus. Quer ter a resposta da sua oração? Primeiramente, enxergue quem Deus é, e enxergue quem você é e quem você tem sido de verdade. Aí você pode chegar e pedir alguma coisa para Deus. Para passar nessa prova de hoje, como eu falei no início, você vai ter que fazer isso. Vai ter que ter coragem suficiente para assumir quem você é. E entender que Deus é justo. E o que está vindo sobre você é porque você merece. Aí ele entra com o pedido. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, pois não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e põe mãos à obra, sem tardar, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Agora ele começa a pedir, mas olha que interessante, ele não pede porque ele é bonzinho, porque ele sabe que ele é uma droga, ele sabe que está todo errado, mas ele se arrependeu, e aí ele fala assim: Senhor, não pela sua justiça, não pela minha justiça, mas pela tua misericórdia. Enquanto você estiver com o seu narizinho em pé, sem se quebrantar, achando que Deus tem que te abençoar porque você merece alguma coisa nesse sentido, você não vai receber coisa nenhuma. O que Daniel entendeu aqui se chama graça de Deus. É a fé que ele tinha na graça. É a fé de saber que ele não merece, mas Deus é um Deus de misericórdia. Como ele conhece Deus, como ele sabe o que é a graça de Deus, ele vira e pede, simplesmente confiando nessa graça: Senhor, já que o Senhor é um Deus de misericórdia, só por causa disso, por causa do teu nome, atende. Olha a humildade que ele chega diante de Deus. Você já viu algum dos pastores de vocês sair decretando alguma coisa para Deus? Eu decreto coisa para demônio. Tá. Vocês já me viram aqui decretar coisa até para nuvem, né? Teve um dia aí que a gente estava aqui, eu e mais um bando de maluco: nuvem, vai para lá em nome de Jesus. Decreto até para a natureza. Decreto para mim mesmo, decreto para os outros também. Mas para Deus? De onde vocês tiraram isso? É hora da gente acordar e entender quem nós somos diante de Deus. Ele é o Senhor, e se Ele faz alguma coisa para a gente, não é porque a gente está sendo bonzinho, não. É por causa da graça dEle, é por causa da misericórdia dEle. Então, primeiramente, você precisa se arrepender e entender o que é essa graça. E baseado na fé, nessa graça, você chegar com humildade para pedir alguma coisa para Deus. E aí o que acontece? A resposta: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra, entende a visão. Presta atenção, no início da oração dele saiu. Eu fico pensando assim, não sei quantos aqui já tiveram essa experiência de ficar esperando sair alguma coisa no diário oficial. Quem trabalha em repartição pública ou fez algum concurso público já teve aí essa expectativa: nossa, vai sair, vai sair. Exatamente assim com Deus. Daniel começou a orar, e logo no início, quando ele começou a reconhecer quem ele era, começou a reconhecer quem Deus era, logo de cara, já saiu a ordem, e o anjo veio voando, de cara, gente, e já trouxe a resposta, e ainda virou para ele e falou assim: rapaz, quando você começou, saiu a ordem, você é muito amado, hein? Pessoal, você poder ouvir isso, você é muito amado. Como é que você vai conseguir uma coisa dessa? Quem está anotando aí, Provérbios 8:17, presta atenção nesse mistério aqui, ó.
Eu amo aos que me amam, e aos que diligentemente me buscam, me acharão. Quer ouvir assim? A resposta veio rápido porque você é muito amado? Seja muito amado de Deus. Eu amo os que me amam, e os que diligentemente me buscam, me acharão. Amém. Pensa na profundidade disso. Você sabe o que é diligentemente? Envolve esforço, envolve disciplina. Ah, não estou com vontade de orar hoje não. Ah, deixa eu dormir. Não é buscar a Deus diligentemente. Ah, hoje está muito gelado, não vou para aquela igreja não tem nem parede. Não é buscar diligentemente. Buscar diligentemente é assim: eu ia orar 1 hora, mas já está passando das 3 horas. Ah, Deus é maravilhoso, eu te amo, Senhor, eu te amo, Pai, eu quero estar na sua presença. O que ele fala? Eu amo os que me amam, e os que diligentemente me buscam me acharão. Vai lá, anjo. É assim, gente. Quanta coisa está travada aí na sua vida, e você está pedindo: Senhor, restitui, igual o povo de Israel estava na época. Senhor, restitui, mas continuava na mesma barbaridade que estava antes, continuava na mesma prática do pecado que estava antes, continuava na mesma mentira que estava antes, na mesma desonestidade que estava antes. Vai ficar pedindo para Deus restituir o quê? Deus vai continuar exercendo a justiça dele. No momento que você se arrepender, aí você pode clamar de verdade pela tua graça, pela graça dele. Eu quero que você pense agora na sua vida e nas coisas que você tem buscado, e reflita com honestidade diante de Deus. Baixa a cabeça, tá? Abaixa a cabeça diante de Deus. Reconhece o seu pecado, engole o seu orgulho, pega o lixo que você está produzindo aí diante de Deus e abandona. Relacionamento contrário à vontade de Deus. Você menina aí que fica o dia inteiro pensando em ficar com um, ficar com outro, corta esse câncer da sua vida. Pega esse desejo pecaminoso, essa prática, os planos de coisa errada que você fez, joga no vaso e dá descarga. Eu marquei com os colegas de lá fazendo não sei o que. Desmarca, se vira, se arrependa dos seus pecados. Eu estou planejando tal dia fazer não sei o que. Desplaneja, meu querido. Desfaz aquilo que você está fazendo. Muda de vida, muda sua rotina para você buscar a Deus diligentemente. Estamos agora na nossa hora de culto, assim como Daniel estava no culto dele. E é a hora de você reconhecer quem você é e de quem é Deus. Feche os seus olhos e pensa no Senhor nesse momento. Eu não vou nem chamar a equipe de louvor, porque eu quero que vocês vivam esse momento. Eu quero que vocês vivam isso, todos vocês. Reconheçam. Larga de se achar um santarrão. Reconheça quem você é e reconheça quem é Deus. Calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Com Deus
céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Eu vou fazer um apelo diferente aqui nessa noite. Eu vou chamar só você que reconheceu quem você é, que durante essa mensagem reconheceu a sua parcela de culpa, ou toda a sua culpa, por conta das coisas que você não tem alcançado, por conta do sofrimento muitas vezes que você tem vivido. Você que se reconheceu, reconheceu quem você é e reconheceu quem Deus é. Enquanto eu continuo cantando essa canção, se junta aqui na frente, porque aí sim nós vamos pedir alguma coisa para Deus. Agora, se você não reconheceu, continua sentado pedindo para Deus te mostrar onde é que você tem errado. Falar com Deus, que privilégio.